Olá, começando mais um Hiper Business na programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal NET Cidade. Hoje estamos recebendo o advogado tributarista Arthur Pedro Além, do escritório Marqueto Advogados Associados. Vamos falar sobre desoneração fiscal na folha de pagamento e outros aspectos da reforma tributária. Vamos falar a respeito do impacto dos impostos. Tudo isso é assunto importante para você, empresário. Arthur, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. Esse termo, desoneração fiscal, que termo que o empresário gosta de ouvir. Exatamente, André. Antes de qualquer coisa, agradeço a presença, agradeço o convite. E como você bem disse, é um tema que chama a atenção do empresário, é um tema atual e justamente por algumas medidas que foram adotadas pelo governo federal, visando aí combater a inflação que hoje assola o país. São várias desonerações pontuais, mas eu gostaria de começar falando a respeito de uma medida que recentemente foi aprovada pelo Congresso Nacional e está já para a sanção presidencial, no sentido de desonerar a folha de pagamento. É um tema relativamente polêmico, mas para o empresário é algo que vem a contribuir. Que medida é essa e o que na prática ela determina? A medida provisória que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, como você bem disse, ela já foi encaminhada para a sanção presidencial. Essa medida provisória, André, ela visa desonerar a folha de pagamento com relação à cota patronal, que é aquela que incide a alíquota de 20%. O atual entendimento hoje da jurisprudência, quando se fala em desoneração da folha de pagamento, é com relação às verbas que têm o caráter indenizatório, ou seja, a contribuição, hoje, ela incide sobre a folha salarial e demais rendimentos do trabalho. No entanto, alguns rendimentos, eles não possuem o caráter remuneratório, mas sim indenizatório. Então, hoje está pacificado de que a base de cálculo para fazer incidir a contribuição, ela deve utilizar como base apenas, então, somente o salário e aquelas verbas que são tidas única e exclusivamente como verbas remuneratórias. Ou seja, a diferença entre remuneratórias e não remuneratórias, qual seria? Por exemplo? Hoje, o STJ, no fim do mês passado, o Superior Tribunal de Justiça, ele alterou um entendimento que já se arrastava por 10 anos. Por exemplo, hoje o STJ entende, e é um entendimento extremamente atual, que o salário maternidade, por exemplo, ele não possui o caráter remuneratório, mas sim indenizatório. Então, sobre o auxílio maternidade, não deve haver a incidência das contribuições sociais. Auxílio creche também, auxílio creche, outros auxílios que não sejam decorrentes da prestação do serviço. Isso. Existe alguma discussão sobre algumas outras verbas, como adicional noturno, adicional de insalubridade, mas essas verbas ainda estão passíveis de discussão perante o judiciário. Hoje, eu posso afirmar com extrema tranquilidade que o auxílio creche, o auxílio maternidade, o terço constitucional, as férias gozadas e o aviso prévio indenizado, eles não devem serem utilizados como base de cálculo para as contribuições que incidem hoje sobre a folha. Você citou um termo que é mudança de entendimento, e um entendimento que se arrastava há 10 anos. Né? Isso nos leva a pensar que talvez esteja havendo uma modernização do entendimento e de como se vê a questão da legislação trabalhista. Né? Você enxerga essa tendência no judiciário, dentro das instâncias superiores, das cortes superiores, né? De que as relações de trabalho estão mudando, os pensamentos estão mudando em relação a isso, está havendo uma adaptação desses entendimentos para que haja um melhor equilíbrio nas relações trabalhistas daqui para frente? O que se espera do judiciário é que ele seja extremamente independente. Hoje nós temos muitas decisões políticas, mais políticas do que jurídicas. Então, o que se busca é um judiciário independente. Quando a gente fala em mudança de entendimento, talvez seja isso, seja uma mudança mais política do que jurídica. Entendimento da lei que foi elaborada lá pelo Congresso, pelos deputados, pelos senadores, sancionada pela Presidência da República e que é interpretada e aplicada pelo Judiciário da maneira como está no Código, por exemplo, naquele determinado código, se é o Código Penal, se é o Código Tributário, Código Trabalhista, Código Civil, Código do Consumidor. A cabeça dos juízes está, então, sofrendo Na verdade, isso, André. Na verdade, quando a gente fala de desoneração da folha de pagamento,
O legislador constituinte, ele não delimitou quais seriam esses rendimentos do trabalho que seriam passíveis de tributação pelas contribuições. Ele deixou isso em aberto. Então, coube à doutrina e à jurisprudência interpretar quais seriam efetivamente essas verbas. Então, hoje muito se discute e agora já está pacificado que essas verbas são aquelas tidas como indenizatórias. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta daqui a pouco. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Canal 20. Paixão por Ribeirão. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Hiperbusiness está de volta e continuamos a nossa entrevista com o advogado tributarista Arthur Pedro Além, do escritório Marqueto Advogados Associados aqui de Ribeirão Preto. Arthur, falávamos no primeiro bloco a respeito dessa mudança de entendimento, né, que vem acontecendo por parte principalmente do judiciário em relação à aplicação da legislação, mas eu pergunto para você o seguinte: e quando o empresário acaba, por conta dessa mudança, ou talvez não tão informado, pagando o imposto a maior, pagando além do que deveria pagar? É possível se buscar esse ressarcimento, buscar os direitos nesse sentido? O empresário não só pode, como ele deve buscar aquilo que foi efetivamente recolhido a maior. A maneira de se buscar, a maneira mais segura de se buscar esse, vamos dizer, ressarcimento seria através de uma medida judicial, onde, através da qual a gente vai buscar esse ressarcimento e, inclusive, ver declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade dessa incidência das contribuições sobre essas verbas tidas como indenizatórias. A partir do momento que as recuperações, digamos, desses valores via judicial, à medida que elas vão acontecendo, quer dizer, o judiciário também vai se amoldando e vai vendo aquilo que é ilegal, aquilo que não é legal, vai vendo cada situação, analisando cada caso, e cada caso vai ficando consolidado. Exatamente. Como referência para futuros julgamentos. Sim, sem dúvida. Hoje a gente já tem um precedente legal proferido pelo STJ, que é uma das cortes superiores do país. Então, já é um caminho que deve ser seguido aí pelo empresário para poder reaver aquilo que foi indevidamente recolhido. Bom, o aspecto jurídico está diretamente ligado ao aspecto tributário, né? Sim. Não tem como dissociar, não é, Arthur? Sem dúvida. Tem que ficar atento a isso para poder não ser prejudicado no aspecto tributário. Qual a importância de um para o outro, afinal? Sem dúvida. O empresário deve caminhar junto com o seu advogado e com o seu contador. A assessoria é de extrema importância para a gente desonerar a carga tributária da empresa e tornar o produto dele ainda mais competitivo no mercado que hoje está extremamente acirrado. E o papel do advogado nesse sentido também é apontar aonde a coisa está errada, porque às vezes o empresário não tem o conhecimento para descobrir aonde que ele está pagando a mais. Eu costumo dizer, André, que o empresário hoje ele é muito maltratado por um legislativo extremamente incompetente, por uma fiscalização extremamente gananciosa, que faz de tudo para poder onerar ainda mais o empresário. Então, o empresário ele deve ter uma assessoria contábil e jurídica, que elas devem andar juntas para escolher e trilhar aquele caminho que seja o mais seguro e o mais eficiente. Isso nos leva ao raciocínio sobre a reforma tributária, né? A reforma tributária parece que não anda da maneira como tem que andar, né? E essas desonerações ou alterações
tributárias acontecem aqui e ali, de forma isolada, e às vezes uma acaba prejudicando a outra, ou seja, uma lei acaba se contrapondo à outra. Como é que você está enxergando esse cenário? Esse cenário de tantas medidas desconexas e que acabam gerando um todo prejudicial. A legislação tributária hoje ela é extremamente complicada. É um emaranhado de legislações que realmente confundem o empresário, o advogado e o contador. São medidas, André, na minha visão, paliativas, tá? que não resolvem o problema, são medidas que estancam a ferida, mas que não vão a fundo. A reforma tributária ela é extremamente necessária e urgente no país hoje. Então, eu não vejo com bons olhos sem dúvida, são importantes, mas são paliativas. Resolvem o problema num determinado momento, mas não perduram. Sem dúvida, e acaba complicando ainda mais a cabeça do empresário. Que vai, volta, muda, desmuda. Exatamente. E aí fica aquela confusão e o empresário fica cada vez mais sem ter como saber para onde ele vai, como ele faz, como fazer para se beneficiar. Isso, como eu disse, a legislação... É um cerco contra o empresário, né? Isso, a legislação é muito complexa, principalmente a legislação tributária. Então, com uma fiscalização que hoje nós temos extremamente gananciosa, então nós temos muitas brechas nas quais a fiscalização pode se valer para poder onerar ainda mais aquele empresário. Quando você fala dessa confusão, né, e é claro, acaba afetando o advogado tem que ficar atento, né? Você, advogado atento que está sempre pesquisando e procurando saber se aquilo mudou, se aquilo voltou a ser como era antes, se está de forma diferente nos dias de hoje, por quanto tempo vai ficar. Agora, que desafio para o advogado se manter atualizado o tempo todo, né? É uma pesquisa constante. Como é que é esse seu dia a dia, Arthur? É um dia a dia que requer muito estudo, né? Todo dia nós entramos nos sites aí dos tribunais para realmente ficar atualizado de tudo que está acontecendo no país para poder orientar da melhor forma o nosso cliente, que é esse realmente é o nosso principal objetivo. Porque o Código Tributário, que está lá consolidado e publicado, ele não muda. Ninguém vai lá, muda o Código Tributário para daqui 2, 3 meses, quando termina determinada medida, a validade de uma determinada medida, de uma desoneração fiscal, vai lá e altera. Quer dizer, não existe isso, né? Mas o que a gente percebe é uma dinâmica tão grande e nós também percebemos um engajamento muito grande das entidades de classe, né? Hoje as entidades de classe também estão cada vez mais críticas à questão da carga tributária. E do ponto de vista do advogado e do direito, qual a força que essas entidades de classe têm, como FEComércio, Fiesp, Ciesp e outras? A OAB, ela sempre se posicionou contrária a essa carga tributária que hoje assola o país. As entidades, elas são sim importantes, tais como essa que você falou, as associações aí de todo o país, elas são extremamente importantes para poder pressionar, vamos dizer assim, o nosso legislativo para a gente poder buscar esse objetivo que é realmente a reforma tributária. Vamos para o nosso último intervalo, o Hiperbusiness volta em instantes. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Estamos de volta para o último bloco do Hiperbusiness e a última parte da entrevista com o advogado tributarista Arthur Pedro Além, do escritório Marqueto Advogados Associados. Arthur, voltando um pouco mais a respeito da desoneração da folha de pagamento, é toda empresa que pode se beneficiar dessas ferramentas de desoneração? As empresas que hoje se enquadram no Simples Nacional, André, elas não possuem a tributação diretamente na folha de pagamento. Ou seja, para aquele empresário que hoje está enquadrado no lucro presumido e no lucro real, esses sim já podem pleitear essa desoneração que foi falada anteriormente. E em relação ao número de funcionários, né? Uma empresa que tem
mais funcionários, logicamente se beneficia mais. Mas e aquela que tem menos funcionários? Às vezes fica com receio, será que vale a pena? Será que aplicando isso na minha pode ser legal? Boa pergunta, André. É uma dúvida que nós diariamente recebemos. Quando a consulta, a grande dúvida Sim. A grande dúvida quando se fala em desoneração da folha é exatamente essa. Eu posso pedir, a partir de quantos funcionários eu posso pedir? Eu costumo dizer, André, que crédito é crédito. 1 centavo é crédito. Mas, para a gente sentir realmente um resultado palpável, um resultado que realmente a gente consiga enxergar, eu costumo dizer, e pelos estudos que nós temos, é que uma empresa com um pouco mais de 30 funcionários já vai sentir um resultado palpável acerca dessa desoneração. O que seria o palpável? Um resultado, um crédito, vamos dizer assim, que realmente vai ser sentido na sua contabilidade. A pessoa vai saltar aos olhos, Sim, digamos assim. Isso. Agora, precisa ainda da sanção da presidente Dilma. E qual é a percepção que vocês têm tido em relação à disposição da presidenta em sancionar essa lei? O governo federal, aqui, sem querer entrar no mérito de política partidária, enfim, o governo federal, de certa forma, ele está trabalhando para combater essa inflação e, vamos dizer assim, ajudar ainda mais o empresário. Quando eu disse da medida provisória 582, André, ela é pontual para alguns setores da economia e pontual com relação apenas e tão somente com relação à cota patronal, que está prevista aí na Lei 8.212. Eu não tenho dúvida que a presidente vai realmente chancelar as alterações que foram feitas na medida provisória, inclusive o deputado que propôs algumas mudanças é prata da casa, o deputado Arnaldo Jardim, propôs algumas medidas extremamente relevantes e necessárias na medida provisória que foi agora enviada para a sanção presidencial. E falando em presidente Dilma, nós tivemos bem recentemente a desoneração fiscal de alguns itens da cesta básica, inclusive alterando um pouco as características da cesta básica, né? Como é que você, como tributarista, vê o impacto disso na economia? Um dos pedidos da presidente, André, foi exatamente esse, que essa desoneração ela seja efetivamente revertida para o contribuinte. Então, o que se espera é que os empresários eles realmente repassem esse benefício para o contribuinte. A desoneração, na verdade, ela foi feita com relação aos impostos federais, mais especificamente com relação ao PIS, a COFINS e ao IPI, que as alíquotas desses impostos foram reduzidas a 0. Lembrando que recentemente a gasolina também teve, né? Recentemente, já há um pouco mais de tempo, e o etanol agora se enquadrando aí dentro dessa medida também. Né? Como eu disse, aqui, sem entrar no mérito de discussão partidária e política, mas o governo federal, ainda que através de medidas paliativas, ele tá trabalhando. Então, a gente espera que o empresário ele absorva essas desonerações e repasse efetivamente para o contribuinte, que é o consumidor final, no fim das contas, o mais interessado de tudo isso. Agora, se realmente o empresário, o varejista, digamos assim, né, aquele que comercializa os itens da cesta básica, se ele não corresponder também ao estímulo vindo lá de cima, aí também é absurdo, né? Até juridicamente falando, há que se questionar, né? É importante para o empresário, André, além de ser importante para o consumidor, para o cidadão, é extremamente importante para o empresário para tornar o seu produto ainda mais competitivo no mercado. Eu não tenho dúvida que a maioria das empresas vai realmente reduzir o seu produto. Vai incentivar a concorrência, a livre concorrência, a sadia concorrência de saudável, não é a sadia a marca do peru, do chester e do frango. Mas assim, eu entendo que ele vai ser praticamente obrigado a repassar isso para o contribuinte, para o cidadão e para o consumidor, né? Isso. Que é aquele, né, Arthur, que sofre, né? E que muitas vezes acaba pagando também de uma forma pesada essa conta do desequilíbrio fiscal e da alta carga tributária. O empresário, na minha visão, André, ele paga a conta de tudo. Da nossa corrupção, que hoje é evidente, né? Ele paga a conta... Enfim, ele é realmente, na minha visão, massacrado pelo legislativo e pela fiscalização que hoje existe no nosso país. Nós temos aí 2 minutos para o final do programa
E eu gostaria que você fizesse uma reflexão, uma consideração a respeito exatamente disso, né? O empresário é massacrado e ele tem caminhos para, se não totalmente se livrar disso, mas de tentar lutar contra isso, de tentar combater isso e de tentar amenizar ao máximo possível o impacto disso nos seus negócios, né? E o meio jurídico, o caminho jurídico é um tripé, é um dos pés deste tripé importante para a sustentação desse direito e dessa luta e desse combate do empresário, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão com respeito a isso nesse final do programa. O tema desoneração fiscal, como a gente abordou no primeiro bloco, é um tema que realmente chama atenção e um tema extremamente amplo. Impossível a gente abordar em 30 num programa 20 minutos. de 30 minutos como o nosso. Então, o que eu posso dizer para o empresário hoje é que existem saídas legais, saídas que estão aí à nossa disposição. Então, eu entendo que o empresário ele deve andar, vamos dizer assim, junto. Ele deve ter uma assessoria contábil extremamente interessante e, ao mesmo tempo, uma assessoria jurídica para poder auxiliar a sua contabilidade naqueles caminhos que são legais, que são mais nebulosos. Às vezes acha-se que aquilo não pode, mas tem ali um dispositivo, uma brecha na lei que possa, de repente... Às vezes uma compensação, às vezes uma incidência feita pelo contador, às vezes ela pode ser vista com boa... ter uma detectada. Boa... Isso. Mas o entendimento dos nossos tribunais talvez seja diverso. Então aquilo vai gerar um passivo tributário para o empresário que no fim das contas não vai ter valido a pena aquela compensação ou aquele cálculo que foi feito pelo contador. Mas aí o legal é que o aspecto jurídico acaba determinando isso, indica, não, isso vale a pena, isso não vale a pena, né? Vamos também gerenciar o seu risco tributário, o seu passivo tributário. Acima de tudo, André, de realmente enxergar aquilo que vale a pena ou não vale a pena, é acima de tudo enxergar os riscos. Porque um débito indevidamente recolhido ou mal recolhido vai ensejar multa, vai ensejar juros. Então aquilo que num primeiro momento foi bom para o empresário vai se tornar aí um empecilho de grande monta. Um prazo que de repente não seja respeitado e tudo mais, né? Arthur, obrigado pela presença aqui no Hiper Business. Uma conversa muito importante, um assunto muito importante. Até uma próxima oportunidade. Legal, André, agradeço. Como eu disse, impossível tratar disso tudo em 30 minutos. Eu me coloco à disposição do programa para poder sanar qualquer dúvida que tenha ficado para o telespectador. Voltaremos a conversar a respeito. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem. Muito obrigado. Obrigado. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje. Até a próxima. Tchau. Canal 20. Paixão por Ribeirão.